Fala, Nação Azul, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Cruzeirense Apaixonado. Eu sou o Wallace Júnior e hoje nós chegamos com o primeiro vídeo de pós-jogo, hein? Eu falei, a gente estava esperando, muita gente estava aguardando, já me cobraram aí, tá? Cadê o vídeo? Tô doido para ver o vídeo do Wallace hoje, ver o vídeo do canal Cruzeirense Apaixonado, e é um vídeo recheado. Primeiramente, é um vídeo maravilhoso. Por quê? Porque o Cruzeiro ganhou, o Cabuloso ganhou, entramos com o pé quente, em pé na porta. Primeira vitória aqui dentro do canal, então motivo de muita felicidade. E uma vitória muito difícil, né, pessoal? Ganhar do Inter lá no Beira-Rio não é fácil, vitória por 2-1, a gente sabe disso. Então, a gente vai resenhar, nós vamos falar aqui muito sobre o jogo, quem foi bem, quem foi mal, se foi dentro do esperado, se não foi. Então, primeiramente, deixa o like, se inscreva, ative o sininho. É muito importante dar aquela força, né, de cruzeirense para cruzeirense, de cruzeirense para torcedor, isso fortifica muito, faz o canal, faz o vídeo ir para mais cruzeirenses, né, o YouTube mandar, enviar para mais cruzeirenses, então faz isso aí que fortalece demais. Então, sem enrolação, bora pro vídeo, roda a vinheta. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado. Bom, pessoal, então vamos começar aí, né, o nosso primeiro vídeo de pós-jogo, e vendo aí opiniões no WhatsApp, né, já resenhando aí com alguns torcedores, alguns colegas já tem muita opinião dividida, né? Então tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Eu vou falar minha opinião durante o vídeo, mas primeiramente não dá para não gostar, né, pessoal? É uma vitória do Cabuloso, então tem que gostar da vitória do Cabuloso independente. Quando é o Palmeiras que ganha de 1-0, 2-1, todo mundo bate palma, né? Nossa, Palmeiras, é o estilo Palmeiras de ser, esse time tem impacto. Quando é o Cruzeiro que ganha apertadinho ali, a gente só reclama. Então, assim, tá dentro do script reclamar, faz parte, tem gente que gosta, tem gente que não, é opinião, mas não gostar da vitória não tá no script, não pode, eu não concordo com isso. Então, foi uma vitória importantíssima, ganhar do Inter lá não é fácil, a gente sabe, nós falamos no vídeo ontem, o retrospecto, né? Dentro do século, 22 partidas lá, o Cruzeiro só ganhou 4, perdeu 14. Então, assim, desde 2010 o Cruzeiro não ganhava lá. Então, nós tivemos times bons que jogaram lá, times do bicampeonato brasileiro e bicampeão da Copa do Brasil, e não ganharam lá. E esse time aí, né, para muita gente é um time ruim do Cruzeiro, né, ganhou. Então, vamos falar do jogo. O que a gente tem para falar? Bom, primeiramente, eu achei o jogo dentro do esperado, tá, pessoal? Porque eu achava que ia ser um jogo com um grau de dificuldade. Como eu falei ontem, esperava a vitória, dei meu palpite, né, 2-0. Então, foi aí 2-1, quase que acertei, tomamos um gol no finalzinho, né? Mas não seria um jogo simples, né? Uma baba do boi cansado. Por quê? Porque o Inter é um time grande, ainda tem torcida, né? É um time que dentro de casa faz valer aquela coisa do mando, né? Que vai para cima, precisa ganhar, tem cobrança de mídia, é um time midiático, então não é um time que vai ficar lá esperando ser dominado. Mas dentro do contexto, para mim foi um ótimo jogo do Cruzeiro, né? Obviamente tem alguns jogadores que não foi bem, teve algumas situações que não foram boas que nós vamos falar dentro do vídeo. O jogo começou pegado, começou quente, tanto que aos 2 minutos já teve a primeira chance do Cruzeiro e foi uma chance assim maravilhosa que dava para ter aberto o placar. Saiu de um chutão do Otávio, né? Que eu até tinha comentado quando eu vi o chutão, vendo o jogo, né? No momento do jogo, falei assim, pô, ele melhorou nessa saída de bola, nesse chutão, né? Mas durante o jogo eu falei, retiro o que eu disse. O chutão dele ainda tá ruim, ele quebra a bola, vai na metade do campo de defesa, ele vai no peito do jogador adversário, vai no pé. Passamos um Deus nos acuda, tanto que teve um lance que ele foi quebrar a bola, ele demorou para dar o chute, o cara conseguiu cortar e a bola quase que cai dentro do gol do Cruzeiro. O jogador nosso tirou em cima da linha, se não me engano foi o Mateuzinho. Então, começou aos 2 minutos, o Cruzeiro já teve essa chance, né? Foi com o Peck, que para mim, o melhor jogador em campo, a gente vai falar dos melhores e dos piores, mas para mim foi o melhor jogador em campo. E ele teve grande participação no jogo. E essa jogada foi assim, fruto dele também, porque ele teve a inteligência de correr do lado do zagueiro num ponto cego que o zagueiro não viu que ele estava do lado. Quando o zagueiro assustou, ele já estava lá, tentou tirar a bola, não conseguiu, a bola sobre o Peck, ele invadiu a área, o goleiro saiu o Antony, né, muito bem também, ele tentou tirar do goleiro e não conseguiu. O goleiro conseguiu tirar a bola, mas a bola ainda caiu no pé do KJ, no mesmo lance, que chutou sem goleiro pro gol, e o Mercado, aquele zagueiro Mercado, né,
já está há bastante tempo no Inter, tirou em cima da... E aí o jogo começou, depois disso, lá e cá, foi uma trocação franca, Cruzeiro em cima, com alguns lances de perigo e tal, mas aos 12 veio o lance do gol do Cruzeiro mesmo. O Inter deu algumas finalizações, mas toda para fora, né? No final do jogo, o Inter teve mais finalizações que o Cruzeiro, foi 19-14, mas o Cruzeiro teve mais finalizações no gol. E aí, nesse lance, nessa trocação franca, aos 12 minutos, a zaga do Inter tenta sair jogando, o passe é interceptado pelo Fagner, ele dá um corte na bola, só que nesse corte ele acaba jogando lá para frente, acaba virando um passe, o KJ naquela velocidade que a gente já conhece, aquele gol estilo KJ mesmo, ganhou na velocidade, saiu cara a cara com o goleiro, mais ou menos o mesmo posicionamento do gol do lance do Peck, mas ele conseguiu tirar, ele olhou o goleiro antes, conseguiu tirar do goleiro e fez o gol, abriu o placar pra gente. Aos 20 minutos, o Gerson tomou amarelo, então ele já é um desfalque para o jogo contra o Botafogo, e aos 25, depois o Matheus Pereira também tomou amarelo, por uma jogada até besta, ele foi atrasar ali uma saída de falta do Inter e acabou tomando amarelo. Nesse ponto, o Cruzeiro deu uma retraída depois que fez o gol, né, pessoal? Ficou ali para jogar no contra-ataque, para espetar ali, e acabou chamando o Inter um pouco para cima dele, mas assim, nada que foi muito perigoso, a não ser um lance, que também foi assim, uma jogada que foi quase um gol, né, porque o Jonathan Jesus tirou uma bola numa jogada alçada na área pelo lateral do Inter, que foi num esquema muito doido, 5-3-2, tá? Nunca um esquema assim, não muito convencional, 3 zagueiros com 2 lateral, e 2 meio de campo só, 3 meio de campo só, 2 atacantes, mas cruzou essa bola na área, ela sobrou, o cara chutou, o Otávio já tinha passado, o jogador do Inter chutou, o Jonathan Jesus pôs o pezinho dele milagroso em cima da linha e conseguiu tirar. Mas tirando esse lance, não teve muita coisa que o Inter fez, não. O primeiro tempo terminou em 1-0 para o Cruzeiro, volta para o segundo tempo, o Cruzeiro volta bem melhor, né? A gente já tem algumas jogadas de perigo, alguns chutes do Peck, teve um chute, se eu não me engano, também do Sinisterra, que era para fazer ali um gol ali, cara a cara, mas ele errou, né? Na realidade ele chutou, tentou tirar do goleiro, mas o goleiro teve seu mérito também, ele colocou o braço e o pé, fez uma defesa tipo futsal. Mas aí, pessoal, aos 13 do segundo tempo veio o lance mais triste da partida, né? E 13, né? Que número maldito esse 13, né? O Peck, que para mim era o melhor jogador em campo, o melhor jogador do Cruzeiro e do Inter, numa jogada de contra-ataque que a bola é sobra para ele, ele consegue colocar a bola na frente do jogador do Inter, do zagueiro do Inter, na velocidade, se não me engano é Vitor alguma coisa, e ele dá um carrinho que pega na bola, mas pega na perna, no pé, no meio da canela, e ele já cai na hora. O juiz, Flávio Rodrigues, um bandido, safado, entendeu? Ele é um ordinário, um incompetente, eu não vou falar nem que ele é mal intencionado, mau caráter, não, porque a gente não tem provas e tal, não vou falar isso não, mas que é um incompetente, um bandido, sabe, um juiz caseiro, por quê? Primeiramente já começou no primeiro tempo, né, amarelou o jogador do Cruzeiro todo, o amarelo do Matheus Pereira, ok, podia ter relevado, mas beleza, o do Gerson para mim não foi, então já tirou os 2 do jogo contra o Botafogo, e já tinha amarelado 5 jogadores do Cruzeiro no primeiro tempo. Do Inter, o Bernabé no primeiro tempo fez uma falta duríssima para amarelo, depois fez uma falta aos 37, aos 39 para amarelo, ele não deu, sonegou, então não expulsou, e também o Inter estava batendo muitas faltas duras e ele não estava inibindo, estava deixando o jogo correr, e aí esse zagueiro deu esse carrinho sanguinário mesmo, a bola ainda sobrou para o jogador do Cruzeiro no ataque, ele nem marcou falta, para vocês terem ideia, ele é tão imbecil, né, tão vagabundo, que não deu a falta, e aí quando ele viu a canela do Peck sangrando, né, a perna do Peck sangrando, ele parou o lance, foi no zagueiro e expulsou. Os jogadores do Inter reclamou ali no momento, mas assim, não tinham que reclamar, foi uma falta assim, bizarra, uma falta assim, que colocou em risco até a carreira do Peck, pode colocar em risco, né, a carreira do Peck. Então, era para ir, ó, algemado, tá? Não era nem só para ir pro vestiário, não. Tinha que ter ido algemado. E aí, com um jogador a menos, o Cruzeiro rapidamente pressionou na frente, né? Fez ali boas jogadas e aos 20 minutos, o Matheus Pereira faz um gol, um passe do
do Fagner, que para mim também foi um dos melhores jogadores em campo. 2 assistências, o gol do Matheus Pereira, um jogadaço, ele recebe dentro da área, corta 3 zagueiros no mesmo corte, 2 ou 3, não sei, nem contei direito, já chuta cruzado, faz um golaço. Bom, nisso, depois o Cruzeiro tem várias chances, né, para poder ampliar o marcador, não faz, e aí é aquele velho ditado, né, pessoal, quem não faz, leva. Aos 37 do segundo tempo, Carboneiro, uma jogada ali de sobra, uma bola alçada na área que o cara do Inter chuta, mascado, um chute fraco, mas que passa pelos nossos 2 zagueiros e cai no pé do Carboneiro, que chuta por cima do Otávio, que nada pôde fazer. Então esse 2-1 ficou perigoso, porque depois disso o Inter foi para cima, né, tentando empatar de qualquer jeito, estava jogando em casa, tem a torcida, tem a pressão, então era natural que isso acontecesse. Já ia acontecer se não tivesse feito o gol. Fazendo o gol, eles viram a possibilidade de empatar muito próximo ali, o juiz deu 7 minutos, eles ficaram em cima, o Cruzeiro já tinha feito algumas substituições, os jogadores que entraram não foi bem, a gente vai falar sobre eles, né? E aí acabou o jogo, graças a Deus, sem muito risco, e mais uma vitória para o Cabuloso. Com a vitória, o Cruzeiro foi a 7ª colocação, né, com 27 pontos, tá 3 pontos do G5, né, do time que abre o G5, a gente vai colocar na tabela aqui para vocês verem, e conseguiu desgarrar ali daquele bolo, né, intermediário que está com 24, 23 pontos, e o Inter também ficou ali para baixo com 21, né, naquela zona, perto da zona da confusão ali, né, a zona de rebaixamento, e a gente não quer saber de Inter, a gente quer saber de Cruzeiro, e essa vitória foi muito importante. Vamos falar aí de algumas coisas que durante o jogo, que é importante a gente pontuar. Primeiro, quem foi bem, quem foi mal. Para mim, a melhor da partida, até machucar, foi o Peck. Depois do Peck, vou colocar o Matheus Pereira, já que o Peck machucou, não conseguiu jogar, então vou eleger o Matheus Pereira o jogo todo. Mas até machucar, foi o Peck para mim. Otávio fez uma partida segura. Eu não achei que ele tenha sido muito exigido, tá? Por isso que eu tô falando, o volume do Inter foi mais de chutes para fora, finalizações para fora. Então, eu acho uma partida ok dele. Não fez milagre, mas também não vou dar uma partida muito boa, espetacular, porque para mim ele correu risco, principalmente nessas quebradas, nesses chutões dele aí, que teve esse lance que eu comentei com vocês. Quem viu o jogo sabe o aperto que foi, dele ter dado um chutão, ele demorou tanto para dar o chutão que o jogador do Inter conseguiu cortar, e quase a gente toma um gol, aqueles gols que bate na perna do zagueiro ou do atacante que está marcando e entra dentro do gol. Fabrício Bruno muito bem, achei que ele jogou muito bem. Jonathan Jesus também fez uma partida segura, teve que fazer uma falta aí para amarelo uma hora lá, uma falta importantíssima, então jogou com inteligência. Fagner também muito bem, acho que depois do Matheus Pereira, Peck, Fagner foi o terceiro melhor jogador do time aí, com 2 assistências. O Rojas, eu achei que ele foi bem no ataque ali, quando teve que apoiar, mas na defesa não foi tão bem. Ele sofreu um pouco ali pelo lado dele também. Mas o gol saiu até no cruzamento do lado dele ali, né? Mas não achei que foi uma partida péssima, não, mas também não achei que foi uma partida boa, então vou dar uma nota também ok, para mim ele razoável. Mateuzinho, achei que começou um pouco mal, ele deu uns 2 passes ali, um passe meio esticado para o Jéssico, que rolou um contra-ataque, o Inter chutou para fora, teve um outro lance também que ele cortou para o lado errado, perdeu a bola, mas acho que foi passando o jogo, ele foi melhorando, no final para mim ele fez um bom jogo, tá? Conseguiu substituir ali na medida do possível. O Gerson, para mim, também fez um bom jogo, nada espetacular, aquele padrão Gerson de ser, não fez um jogo dessa vez espetacular, mas também ele nunca faz um jogo ruim, para mim fez um jogo bom. Matheus Pereira, muito bem, a gente já falou dele aqui, né, para mim melhor, fez o gol, deu passe, buscou, brigou, marcou. O Peck, excelente estreia, né, em jogo oficial, como eu falei, estava até fazendo umas anotações do Peck ali para olhar bem, né, analisar bem ele, assim, nos primeiros 15 minutos ali, ele já tinha feito uma finalização, que foi essa, muito perigosa, não fez o gol, mas finalizou, estava lá, criou a jogada, sofreu 2 faltas, conseguiu 2 escanteios, roubou 2 bolas, então ele ajuda na defesa, ajuda no ataque, teve muitas tentativas, então assim, estava fazendo uma partida muito boa. Participou do lance lá do Sinisterra, né, que o Sinisterra não fez o gol, a jogada começa da direita para a esquerda, então ele fez uma partida muito boa mesmo, o Peck. E aí do Peck,
Vamos para o Sinisterra. Para mim, tá aí, foi o pior jogador do Cruzeiro em campo, tá? Ele foi muito mal, o primeiro tempo dele nulo, sim, até o narrador falou, não falei, acho que era 45 minutos, ele falou, não falei o nome do Sinisterra. Ele realmente foi mal. Mas no segundo tempo, acho que ele até no início ali foi mais ou menos bem, apareceu um pouquinho para o jogo, teve essa chance que ele errou aí, uma chance claríssima, né? Na verdade ele não errou, ele só finalizou e o goleiro fez a defesa, né? Mas poderia ter feito o gol também, se batesse de primeira, tivesse tido a confiança, talvez ele entraria, o goleiro conseguiu defender porque ele dominou e ele deu reação para o goleiro. E o KJ que foi bem também, achei que ele teve essas duas chances, né? Teve um chute também, uma jogada dele que foi para fora com a esquerda, tentou chapar no ângulo, isolou bem, mas fez o gol, teve essa chance em cima da linha. Acho que o KJ também foi bem, fez uma boa partida. Então, no geral, eu acho que o Cruzeiro foi bem, né? O time titular. Quando o Cruzeiro teve que fazer as substituições, e a gente sabe, né? A gente falou nos vídeos de mercado, o Cruzeiro precisa aí de umas peças de reposição, né? Um atacante reserva, o primeiro volante reserva, o ponta que vai vir para o lugar do Christian, né? Porque a diretoria falou que o PEC não é uma reposição para o Christian, então também fica nessa expectativa, mas a diretoria já falou que está focada só nesse primeiro volante mesmo. Tá esperando a saída do Chico da Costa, que por sinal pode ir para o Inter, tá? O Inter, a gente tem que agradecer o Inter muito. Se ele levar o Chico da Costa, já levou o Matheus Cunha, se levar o Chico da Costa, nem pai faz esse tipo de coisa, tá? Então a gente agradece os 3 pontos e agradece mais ainda essa irmandade, essa camaradagem. Então, de parabéns, tá? Tem meu respeito. Então, dentro do coração. Então, faz esse favor, leva o Chico da Costa, some com ele pra gente ver se contrata um jogador, um atacante reserva. Mas os jogadores que entraram, pessoal, não entrou bem, né? O William não entrou muito bem, sofreu ali um pouquinho na direita, isso com um jogador a mais, tá? Então, a maioria desses jogadores que entrou quando a gente estava com a mais, e mesmo assim, eles não conseguiram manter aí o ritmo, né? Sofremos um pouco. O Lucas Silva também não entrou bem, né? Não foi muito bem. O Wanderson também nulo, como sempre. Bruno Rodrigues, fraquíssimo, também não entrou bem. Tudo que errou, tudo que tentou. E o Neiser, esse sim, eu acho que ele entrou, dos que entraram, foi o melhorzinho que entrou. Ele fez algumas jogadas, sofreu duas faltas importantes, uma falta quase na entrada da área. Ele teve um lance que o juiz marcou pênalti, mas ele estava impedido, né? Então ele ia sofrer um pênalti ali para ser batido. Então eu acho que ele, dos que entraram, foi o melhorzinho, tá? Não foi tão mal assim, não. Agora os outros realmente foi péssimo. Então mostra que o Cruzeiro precisa, né? De ter essas contratações, né? Melhorar um pouco o time reserva para poder ser um pouco mais competitivo, porque o time titular é muito competitivo, né? Como eu falei, ganhar do Inter lá não é fácil. O time abriu 2-0, mas no momento em que e poderia ter abrido 3, 4 se não tivesse errado alguns lances, mas no momento em que e aí a gente vai entrar num ponto que é assim, a impaciência da torcida do Cruzeiro, né, pessoal? Eu me peguei vendo muita gente reclamando de 1000 coisas em vez de comemorar a vitória, que foi uma vitória tão difícil. A gente sabe dos problemas do time, a gente sabe do que o time precisa, né, dessa espécie de reposição, mas a gente tem que lembrar que o Cruzeiro começou do zero, pessoal. Não tem nenhum jogador que jogou no time em 2023, antes do Pedrinho assumir, colocando 2023, final de 2023, antes do Pedrinho assumir em 2024, que começou a vir. Então o Cruzeiro está formando uma base do zero. Então a gente já formou praticamente um time titular, que é muito bom. E a coisa mais difícil é você formar o time titular, porque o time titular são os melhores jogadores. Mas alguns reservas a gente ainda precisa. Por quê? Alguns suplentes. Porque alguns que a gente achava que serviriam não vão servir mais, ou não está dando certo, como o Chico da Costa, como o Wallace, como o Wanderson, como o Marquinhos, jogadores que eram para compor elenco, e eles não servem, não ajudam, né? Então, a gente precisa desses jogadores. Só que não é igual Brasfoot, né? Brasfoot é um jogo aí, para quem é das antigas aí vai saber, um jogo de manager que você vai comprando, vendendo, você compra tudo da noite pro dia. O Cruzeiro vai precisar aí de umas 5 janelas, já foi falado, né? Já tem umas 3 janelas que tá com o Pedrinho, a gente vai precisar de mais umas 2, 3, que aí o time vai ficar bom, porque vai saindo os ruins, quem você vai testando não tá dando certo, e vai ficando os bons. Então, assim, a impaciência que eu tô vendo na torcida do Cruzeiro tá fazendo até
não conseguir curtir uma vitória tão bacana e tão difícil como foi essa. Outra coisa também, pessoal, por exemplo, e eu acredito muito nisso, tá? A negatividade, parece que a gente está esperando que dê errado para poder falar eu estava certo. Quer um exemplo? O Peck machucou, né? Como eu falei, para mim tem um nome, né? O culpado tem um nome, que é o Flávio Rodrigues, o juiz banana, o juiz bandido, o juiz ordinário, safado, que, assim, caseiro, acabou com o jogo do Cruzeiro e acabou com o nosso dia aí por causa do Peck, né? Que é um jogador de 10 milhões, né? Que a gente investiu mais de 10 milhões de euros e que nós, talvez, Deus o guarde, ainda não tem notícias, tá, pessoal, do quadro, como que foi, ele foi pro vestiário sem conseguir encostar o pé no chão, né? Muito preocupante. E ainda não saiu, mas vamos orar, né? Vamos pedir a Deus aí para que seja simples, não seja nada grave, que seja uma pancada que dói muito na hora, mas que depois passe e melhora. Mas voltando um pouco, né, na questão do PEC e na questão dessa negatividade, eu acredito muito nisso. Quando o Cruzeiro contratou o PEC, muitos torcedores do Cruzeiro, mas não foi poucos não, muitos torcedores do Cruzeiro reclamaram, falaram que não valia o dinheiro, falaram que ele era ruim, que não contrata um jogador da Liga Americana, porque lá ninguém joga, lá não tem jogo, não tem competitividade. Então, assim, foi uma chuva de reclamações e críticas. Teve gente que apoiou, teve, né? Como sempre tem, mas foi uma chuva de reclamações. E aí, hoje acontece isso. Então, assim, parece que a gente vai chamando, né? Aí hoje acontece isso, um investimento, um jogador que o Cruzeiro colocou mais de 10 milhões de euros, talvez, pode ser que, dependendo do problema, fique 2 semanas ou fique 6 meses, 1 ano sem jogar pelo Cruzeiro. Então aí às vezes a gente pensa e reclama, não, por que está acontecendo isso? Às vezes, eu acredito nisso, tá, pessoal? Respeito quem não acredita. Mas negatividade, pensamentos ruins, falta de fé que as coisas vão dar certo, para mim chama esse tipo de coisa. Então é o meu recado, né, minha dica para o cruzeirense que está assistindo esse vídeo. Vamos apoiar, vamos acreditar, não, que acreditar é coisa do lado escuro da lagoa, né? Vamos ter fé, que vamos apoiar o Pedrinho, vamos apoiar a diretoria, vamos apoiar o time, os jogadores, que é o que a gente tem lá. Não adianta ficar falando, esse não vai dar, como é que vamos fazer com o Flamengo? Não adianta, é quem a gente tem que apoiar. A gente sabe dos problemas, a gente sabe que precisa, mas sabe também que não tem uma torneirinha de dinheiro, como a gente falou nos vídeos anteriores, acho que, se não me engano, no segundo vídeo do canal. Então, é isso. Para mim, foi uma baita vitória. Vamos curtir essa vitória hoje. Até final de semana, tá tudo lindo. Torcer, com mais uma vez, independente da sua religião, da sua fé, do seu credo, leve pensamentos positivos para o PEC, torça por ele, ora, reza, faz aí várias coisas, né? O que você achar que ajuda para levar coisas boas, para ele melhorar, para que não tenha sido nada grave, ok? Então é isso, pessoal. Chegamos no final da nossa análise. O que vocês acharam? Foi uma boa vitória? Vocês acham que não foi, que foi uma vitória na sorte, que o Cruzeiro teve mérito, não teve mérito? Então escrevam aí no comentário quem vocês acharam o melhor jogador da partida, quem vocês não querem nem ver pintado de ouro. E vamos torcer aí domingo agora, né? Lembrando que com essa vitória o Cruzeiro chega a 8 jogos de invencibilidade, tá, pessoal? Em jogos oficiais, tá? Não contando o amistoso. Então, uma invencibilidade boa aí que o Cruzeiro está no Campeonato Brasileiro e nos outros campeonatos, né? E domingo a gente vai para a prova, né? Como eu falei, domingo a gente não tem Matheus Pereira e Gerson. Provavelmente vai ser um meio de campo aí com Romero, Mateuzinho e Bruno Rodrigues, ou Mateuzinho, Romero e Lucas Silva. Tem que ver o que o Mister vai pensar, né? O Arthur Jorge, mas são 2 desfalques certos e a gente não pode ficar pensando, nossa, agora que vai ser da nossa vida. Não, vamos pensar que vai ter que ir com eles, se for o Lucas Silva, o Bruno Rodrigues. Sei que o Bruno Rodrigues está mal, está muito mal, não fez nada desde que chegou no Cruzeiro, só fez o gol no Mineiro, mas é o que tem. A gente tem que torcer para ele ir bem, para queimar nossa língua, para ele começar a jogar bem, para render, porque torcer só para dar errado, para falar que a gente estava certo, não é legal. A gente precisa torcer. A palavra torcer é isso, ter fé que uma coisa que não é o provável vai acontecer, beleza? Então, obrigado mais uma vez. Se você não deu o like no início, deixa o like agora, inscreva, ative o sininho, não esqueça de inscrever, hein, pessoal? Na métrica do canal,
69% dos telespectadores do tempo de vídeo, dos nossos vídeos do canal, são vistos por pessoas que não estão inscritas. Então inscreve, fortalece demais. A gente está chegando nas nossas metas, vou trazer mais nos próximos vídeos como tá nossas metas de inscrito, né? E hoje não vou ler comentário, porque o vídeo já ficou grande, mas no vídeo de amanhã a gente vai ler os comentários que vocês vão colocar do vídeo do pós-jogo aí, tá? Tô esperando bastante comentário pra gente resenhar. Então, uma ótima noite, aquele abraço, tchau, tchau.